Hoje nós vamos fazer uma live especial Dia dos Namorados sobre auto-amor, sobre processo de aceitação, processo de se amar e se aceitar durante o emagrecimento e fim da compulsão alimentar e vício em comida. Bom dia, bom dia. Obrigada, o som tá ótimo, muito bom. Então, pessoal, eu reservei algumas coisas para falar aqui sobre isso com vocês, porque eu já fiz outras lives em que as pessoas jogaram essas perguntas sobre como que eu faço para me aceitar no processo, durante o emagrecimento e etc. E como não era o tema da live, eu não abri muito aquele assunto, certo? Eu respondi ali rapidamente. Então hoje eu acho que é interessante a gente falar sobre essa questão de se autoaceitar, de se amar mesmo no processo, durante o processo de emagrecimento e fim da compulsão alimentar. Porque eu sei que esse processo envolve muitos altos e baixos, né? Muitas quedas e você tem que voltar, né, ao seu plano, ao seu projeto, ao seu objetivo. E é uma jornada, às vezes, muito, vamos dizer, muito dolorida para alguns, certo? Então, primeira coisa que a gente vai falar, eu anotei algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que, independente do quanto de peso você tem para perder hoje, então independente se você tem 10 quilos, se você tem 5 quilos, se você tem 30 quilos, ao longo dos anos trabalhando com isso, e até na minha experiência pessoal, então eu já participei de grupos, né, na época em que eu recebia consultoria de coaching, né, para trabalhar as minhas questões com comida. Eu estava num grupo ali de pessoas que tinham assim 30 quilos para perder. E a realidade é que eu nunca tive 30 quilos para perder. Eu estive já, o máximo que eu estive acima do meu peso foram 13 quilos, né? E aí, quanto mais eu via ali os comentários daquela pessoa, e eu li também livros de pessoas que que tinham muitos problemas com comida, tá? Aí no caso dessa pessoa do livro, é um livro em inglês que chama Brain Over Binge, tá? E esse livro, essa menina, ela conta a trajetória dela com compulsão alimentar. Então, ela tinha várias crises de compulsão alimentar. Mas ela era muito magra porque ela não conseguia. Então, ela tinha uma tendência à bulimia, tá? Que é aquela doença que é uma doença com relação à alimentação, em que você come, mas você tem a necessidade de expurgar de alguma forma. Então, muitas vezes, as pessoas vomitam a comida toda, tá? E ela conta ali no livro que ela não conseguia vomitar, porque algumas pessoas realmente não conseguem vomitar. E ela, então como que ela fazia essa expurgação, né? Ela passava 6 horas na academia. Então, olha que coisa. E aí, com isso, ela era magra. Então, ela não engordava nem 1 graminha daquelas vários episódios de compulsão alimentar que ela tinha. Então, essa era a forma. E aí, você lendo essas... Então, veja... Tem já literatura, as pessoas contando a experiência delas sobre essa questão da alimentação, de dificuldade de se relacionar com os alimentos, dificuldade de ter uma alimentação saudável, né? Então, tendência à compulsão alimentar, vício em comida e às vezes, muitas vezes, no peso normal. E outras pessoas também com essas mesmas dificuldades, num peso, né, ali às vezes com 20, 30, 50 quilos para perder. Tá? Nesse programa em que eu estava era assim. E aí o que eu percebia? Que as dores dessas pessoas são muito similares, por incrível que pareça. E aí eu estando ali naquele grupo, então na época eu devia estar, sei lá, a minha questão com a alimentação, com o fato de ter o vício em comida e etc, nunca me gerou tantos problemas na balança, vamos dizer assim. Então, tirando aquele momento em que eu morei fora e estive 13 quilos acima do meu peso, bom dia, estive 13 quilos acima do meu peso, eu, por muito tempo, mantive um peso normal. Mas aqui, então veja, aqui na minha mente, eu não estava bem, porque eu sabia que eu estava comendo mais do que o meu corpo precisava. Eu sabia que eu estava obcecada em todos os dias precisar comer aquilo. Eu sabia, então veja como era uma perturbação mental. E ali o meu desejo era emagrecer o quê? 3 quilos.
3 quilos, muitas vezes, tá? 2, 3 quilos, tá? Então, o que eu percebi neste processo de emagrecimento e você melhorar e você resolver as suas questões com comida, eu percebo que o seu a questão de você gostar do que você vê no espelho ou não, está pouco relacionada de fato com o número de quilos que você tem para perder na balança. E sim com as histórias que você está contando para você na sua mente e tudo que envolve ali aquele problema que você está passando com relação a vício em comida e fim da compulsão alimentar. Então eu quis dar essa introdução para vocês saberem que hoje, independente do que você pensa sobre você, sobre o seu corpo, você não nasceu assim. Você nasceu um bebezinho que adorava chamar a atenção, que adorava fazer as coisas que tinha vontade de fazer, certo? Você nasceu quando você era bebê, você não se importava de chorar na frente das pessoas, você não se importava muitas vezes de tirar a sua blusa, por exemplo, quando você era ali criancinha, tem criança que tira a blusa ali na frente das pessoas, você não se importava com isso, você não ficava preocupado em esconder o seu corpo. Então, você nasceu uma criança completamente adorando a atenção, adorando que as pessoas te vejam como você é, expressando aquilo que você sentia e, com certeza, nem passava pela sua cabeça que que era para você gostar ou não de algum aspecto seu. Então, você nasceu assim, de fábrica. Então você nasceu já gostando de atenção, de cuidado, de autocuidado, inclusive. Então você ali, quando era criança, você não conseguia se cuidar. Então você chorava quando você queria cuidado dos seus pais. Na infância também você passou por isso, você tinha que ser cuidado pelos seus pais. E se você não teve esse autocuidado, isso muitas vezes acabou te deixando alguma sequela de alguma forma. E é claro que as crianças, né, os traumas das crianças, eles afetam a cada pessoa de forma diferente. Então, às vezes, crianças que passaram pelas mesmas coisas, elas vão ser influenciadas de forma diferente por aquele episódio. Então, eu vejo eu e minha irmã, por exemplo, hoje, eu e minha irmã, nós temos quase a mesma idade, nós temos só 1 ano de diferença, e na nossa infância nós passamos por coisas, né, basicamente parecidas. A gente estava o tempo inteiro juntas, né, nós fomos pra escola juntas e tudo mais. E, claro, eu, 1 ano mais velha, então sempre fui fazendo as coisas primeiro. Mas hoje, quando a gente conversa sobre as nossas questões da infância, a gente percebe que ela fala de coisas que, por exemplo, afetou ela e que pra mim, nossa, eu nem lembrava que aquilo tinha acontecido, né? E vice-versa às vezes, né? Às vezes alguma coisa me afetou muito e não afetou ela. Então, primeira coisa que você precisa saber sobre se autoaceitar é que você já nasceu com isso de fábrica. Você já nasceu se amando, você já nasceu se autoaceitando, você já nasceu não se importando com a opinião de ninguém. Porque se você precisasse chorar em qualquer evento, quando você era bebê, quando você era criança, você choraria. Você iria chorar. Você não estava preocupado em quem estava ao redor. Pode perguntar para sua mãe se algum dia você não parou de chorar, por exemplo, num lugar, no momento em que tinha muitas pessoas. Então você já nasceu com isso. E aí o que aconteceu ao longo dos anos? Você foi sendo influenciada a pensar outras coisas de você. Então, por exemplo, eu já trabalhei com pessoas que me contaram durante a sessão que os próprios pais falavam: você tá gordo, você tá gorda, você precisa emagrecer. Os próprios pais falavam isso. E aí, aquela criança, porque eu sempre gosto de perguntar, quando foi a primeira vez que você, desde quando você se percebe acima do peso? E aí algumas pessoas vão me falar: nossa, não, eu não me percebi acima do peso, eu me percebo acima do peso, eu comecei a me perceber acima do peso quando eu já era adolescente, adulto. Por quê? Porque provavelmente essa criança
não ouviu dos pais nenhuma coisa negativa com relação ao próprio peso. E ali no ambiente escolar também, muitas vezes a pessoa não passou por nenhum tipo de bullying, alguma coisa assim, apesar que isso é difícil, né? As pessoas acabam sofrendo algum tipo de bullying na escola, mas a pessoa não sofreu ali nada, então ela não tinha essa percepção, ela não tinha nenhum incômodo com o corpo dela, certo? E já outras pessoas com quem eu trabalhei me contaram que os próprios pais já em casa falavam: você tá gordinha, você tá gordo, você tá gorda. Falavam isso pra criança. E ali a pessoa já começou a ficar neurótica com aquilo. Então eu tenho clientes que me reportam que começaram a fazer dieta com 8 anos de idade, 10 anos de idade. A adolescência inteira faziam dieta. E muitas vezes sem sucesso, porque naquela época, né, eles não tinham a mínima ideia do que comer, então eles simplesmente paravam de comer, mas aquilo não funciona, né? Parar de comer não funciona. Então, é isso. Então, muitas vezes a pessoa já começou a ter esses problemas desde a infância porque alguém falou. Então, saiba que hoje, muito da percepção que você tem sobre você, sobre o seu corpo, seu relacionamento com a comida, a sua autoimagem, a sua opinião sobre você, ela foi influenciada pelo exterior. Então, além de ter sido influenciada muitas vezes por pessoas com quem você conviveu, tanto na sua casa quanto fora da sua casa, ela também pode ter sido influenciada pela nossa cultura, certo? Porque a nossa cultura coloca ali capas de revistas de pessoas, de mulheres, tanto mulheres quanto homens, com Photoshop, certo? Todo mundo sabe hoje que essas revistas têm Photoshop, né? E aí eu lembro até, teve uma entrevista com como é o nome daquela atriz que fez o Titanic? A Kate Winslet, em que ela foi fazer uma capa de uma revista e ela pediu para não fazer nenhum Photoshop nas fotos dela. Porque ela queria simplesmente, ela é muito proativa nessa questão de autoimagem e de falar, gente, a gente tem que trabalhar com a nossa imagem real. Certo? Que é uma coisa ainda muito difícil para muita gente, né? Então, ali, a sociedade também influenciou a sua opinião sobre você hoje. Então, o fato de você ver revistas, então aquela questão da comparação, e hoje nas redes sociais tá muito mais fácil, porque a gente não precisa mais ter revista, né? Eu aqui tô falando de revista porque eu sou da época das revistas, né? Porque a gente comprava aquelas revistas de saúde. Então, a minha adolescência, eu lia aquelas revistas, aquelas revistas de saúde, Boa Forma e etc. Nem sei se essas revistas existem mais, né? Mas hoje a gente não precisa mais delas porque a gente tem a rede social. Certo? Então ali sempre aquela comparação, muitas vezes não real, com um corpo, né? Em que, não tô dizendo que aquele corpo não possa ser realista para algumas pessoas, mas existe um preço a se pagar para ter um corpo daquele, que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar. Então eu não acho errado a pessoa querer ter um corpo, uma estética XY, eu acho que tá tudo certo, mas eu acho que as pessoas têm que ser um pouco mais abertas e sinceras com relação à manutenção de um corpo daquele. Né? Então hoje, por exemplo, a gente vê atrizes aí, hoje com os podcasts, né? Então temos vários podcasts aqui falando... vários podcasts em que as atrizes da Globo falam sobre o corpo, sobre emagrecimento. Então tem uma atriz lá que falou, então essa atriz, né, eu não vou falar o nome aqui, mas ela falou coisas do tipo assim, em um podcast ela falou assim, nossa, eu como Nutella de café da manhã, e falando que não engorda, sendo que publicamente esta pessoa já procurou um programa famoso de emagrecimento, tá? E ela, né, foi muito aberta com isso, o que eu acho ótimo, né? Então ela estava com dificuldade de emagrecer, procurou um programa de emagrecimento, emagreceu, né? E eu sei como são mais ou menos a alimentação desse programa, tá? Então eu sei ali que ela realmente fez uma restrição calórica bem generosa, não deixou de comer, não passou fome nem nada, tá? Mas ela realmente fez uma restrição calórica generosa, tá? Então com certeza aquele café da manhã de Nutella que ela fala que ela come, não entrou nesse programa. E em uma das entrevistas também no podcast, ela falou que a vida inteira ela tomou remédio para emagrecer, tá? Ali enquanto fazia novelas e etc e tudo mais, tá? Então veja como vocês... então às vezes você acha que a vida de uma pessoa magra é saudável, é super fácil, né, de manter aquilo. Então isso vai criando uma expectativa
muito errada na cabeça das pessoas. Então você vai pensando assim, nossa, se eu estou 5 quilos acima do peso, 10 quilos acima do meu peso, 30 quilos acima do meu peso, eu devo ser muito errada. Nossa, eu devo fazer algo muito errado. Eu realmente fracassei aqui nessa área, eu falhei. Porque, nossa, as pessoas falam aí que comem Nutella e não engordam, comem Nutella, pão e café da manhã e não engordam, né? Sendo que aí essa mesma pessoa revelou em outros podcasts que ela procurou programa de emagrecimento, tomou remédio pra emagrecer a vida inteira. Dizem por aí, eu nunca ouvi da boca dela, tá? Mas dizem por aí também que já fez microlipos, né? Aqui na região do abdômen, então por isso que eu não quero nem falar nomes nem nada, tá bom? Então, assim, gente, vocês tem que entender que, então, hoje, uma pessoa que de forma saudável busca um corpo muito bem definido, aquela barriga negativa, eu não acho nada de errado com isso. Eu só acho que a pessoa, eu acho que é justo a pessoa revelar o que de fato ela faz pra ser daquele jeito e entender que muitas vezes aquela fórmula não vai funcionar para outra pessoa, porque as pessoas têm variações genéticas, as pessoas têm mudanças, as pessoas têm individualidades, tá, de corpo, de saúde, de genética, que influenciam nos resultados. Certo? Então, as pessoas têm que entender que assim, você ter um padrão, o padrão estético que talvez você busca hoje, e talvez porque esse é um dos motivos pelos quais você não gosta do seu corpo, você não se aceita, você às vezes não está nem em um quadro de obesidade. Eu já vou entrar nessa parte daqui a pouquinho. Mas às vezes você não está nem num quadro de obesidade ainda. Você está ali um pouquinho acima do peso, uns quilinhos acima, um pouco de gordura localizada, e ali você já cria um super drama, você odeia o seu corpo, você se compara. Então você tem que entender que, assim, muitas vezes para você ter um corpo diferente do que você tem, você vai exigir de você outras coisas, uma alimentação diferente, mais disciplina com alimentação mesmo, mais disciplina com atividade física. E aí você tem que se perguntar se você quer realmente aquilo. Entende? Porque hoje a forma como você se vê é quase como, porque a cultura influencia muito nesse formato, né, nessa forma como você se vê, é quase como se você tivesse não questionado isso, você engoliu isso, você aceitou isso como uma verdade absoluta. Ou seja, se eu não tiver o corpo assim, se eu não for assim, se eu não tiver este tamanho de barriga, este tamanho de perna, este tamanho de quadril, este tamanho de braço, este tamanho de seio, por exemplo, para mulheres, então eu não tenho valor. Eu não sou bonito, eu não sou bonita. Para homens, se eu não tiver esse tamanho de bíceps, se eu não tiver esse tamanho de barriga, eu não tenho valor, eu não sou bonito, eu não mereço aquela pessoa que eu gostaria de estar junto, eu não mereço este tipo de pessoa com esta aparência, entende? E aí o que aconteceu? Você nunca questionou a cultura. Então a cultura muitas vezes ela vai impor que beleza é ser de um jeito X, tá? Eu nem vou entrar aqui em detalhes porque eu acho que essa discussão também já mudou muito ao longo dos anos, né? Só que eu acho que também ela foi para um lado que não é, na minha visão, positivo, tá? Que é a questão da gente romantizar a obesidade. Então, romantizar a obesidade é uma outra coisa, tá? É a pessoa ter uma doença e simplesmente propagar aquilo como sinônimo de saúde, quando na verdade não é. Certo? Então, quando você questiona a cultura e fala assim, não, eu acho que eu não preciso ter uma barriga assim para ser feliz, para gostar do meu corpo. Eu acho que eu não preciso ter esta aparência para merecer estar com uma pessoa XYZ. E aí você tem que começar a questionar essas mentiras que você simplesmente aceitou sem saber. Então, por exemplo, se o seu pai ou sua mãe te criticou na infância e não deu, por exemplo, o cuidado que você esperaria deles naquele momento, então agora como adulto você pode fazer, né, procurar ajuda para curar essas feridas emocionais, mas o que você tem que fazer é começar a ser o seu próprio pai e a sua própria mãe emocionalmente.
Então hoje tem muito trabalho de cura da criança interior. Então eu fiz muito esse trabalho comigo mesma, tá? Um pouco em terapia, tá? Em terapia com psicólogos, tá? Eu já fiz terapia em muitos momentos da minha vida e amo, tá? Terapia, psicólogos, adoro quando você acha um bom psicólogo que te ajuda a cuidar dessas coisas. Então a primeira coisa aqui é curar essa criança interna sua, no sentido de que você nasceu já de fábrica se amando, se achando maravilhoso, maravilhosa, não tendo nenhuma vergonha de você ou do seu corpo. E aí, ao longo do tempo, na sua vida, você foi internalizando aquela crítica que você foi recebendo ao longo da sua vida, tanto de familiares, quanto pessoas da escola, quanto estranhos, né, fazendo bullying em você. E aí você, de alguma forma, absorveu aquela opinião pra você. Então, o primeiro passo seria você fazer realmente um trabalho de cura da sua criança interior. Então, trabalhar a sua criança interior. E se você não tem condições de ir num psicólogo, não tem problema nenhum, tá? Porque você pode fazer muito desse trabalho que eu fiz foi sozinha. Então, eu fiz com psicólogos também, mas aí eu fui entendendo cada vez mais, ok, o que eu gostaria, né, de ter recebido dos meus pais, que na época eu não recebi. Por que eu não recebi? Porque meus pais estavam trabalhando. Porque meus dois pais trabalharam, né, a vida inteira, desde quando eu era criança. Então, meus pais estavam trabalhando, muitas vezes eles não tinham tempo pra mim, e muitas vezes, porque eles também são seres humanos, eles também precisam descansar, né, depois de um dia de trabalho. Então, os meus pais, eles sempre... Então, você entender os seus pais da perspectiva de um ser humano e não da obrigação de ter sido pais perfeitos, por exemplo, é uma coisa que ajuda muito a você curar essa criança interior. Entender que os seus pais, muitas vezes, eles fizeram o melhor que eles podiam com a consciência que eles teriam. Porque se o seu pai soubesse que ele iria te machucar tanto, falando pra você que você tá gordo, que você tá gorda quando você é criança, ele jamais teria falado isso pra você. Eu duvido que teria falado. Assim, claro, tem pessoas, né, que, enfim, são machucadas e que às vezes precisam colocar essa ferida pra fora, agredindo outras pessoas, tá? Então, você começar a entender isso também sobre as pessoas que te agrediram é uma forma de você ir curando essa sua criança interior e curando essa parte de você que se importa tanto ainda com a opinião das pessoas. Entende? E aí você vai fazendo esse trabalho de autocura. Entender que pessoas machucadas machucam os outros. Então, no caso dos meus pais, eu nunca ouvi nenhuma crítica dessa forma, tá? Até porque eu era uma criança magrinha. Mas quando eu fiquei mais gordinha, eles não me criticaram dessa forma. Mas eu entendia que tinham muitas coisas ali que mexeram com a minha autoestima na infância, que os meus pais não tinham consciência, porque os meus pais foram pais super jovens também. Como que eles, né? Como que você tem que saber tudo, ter todas as respostas quando você é pai e mãe? Né? Então você ter essa consciência, isso a terapia me ajudou muito, né, a entender. E teve um livro também que eu li, queria lembrar o nome do livro agora pra falar pra vocês, mas aquilo ali me fez ver meus pais completamente diferentes, me fez ver meus pais como crianças mesmo. Então, crianças que muitas vezes sofreram as consequências da vida dos pais deles também, e também de forma externa, e quando eles cresceram, eles também tinham, né, os problemas deles pra lidar. Então, né, você não pode esperar que seus pais sejam perfeitos. Então, você tem que aprender a ser o seu próprio pai e a sua própria mãe. E hoje, como adulto, você tem que aprender a dar pra você aquilo que você gostaria de ter recebido dos seus pais. Então, se você gostaria de ter recebido mais elogio dos seus pais, mais encorajamento, se dê elogio. Elogie você. Fale pra você, você não precisa fazer nenhum exercício de espelho, tá? Falar na frente do espelho e tudo mais. Se você gosta de fazer isso, se você se sente bem fazendo isso, porque são exercícios poderosos, tá? Tem gente que reporta coisas muito boas desses exercícios. Mas você pode falar mentalmente pra você. Você é especial, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Olha o que você fez até hoje. Olha as coisas boas que você já fez até hoje, independente do seu peso, independente do seu corpo. E você pode sim falar isso pra você. Você pode dar pra você aquilo que você não recebeu do seu pai e da sua mãe. Então essa é a primeira coisa. Você pode sim se apoiar. Lembra que apoio, eu fiz até um conteúdo uma vez sobre isso. Apoio não é uma coisa que você deve esperar de ninguém. Você tem que aprender a se apoiar. E você pode dizer pra você, eu te apoio. Né? Eu me apoio.
E aí o que você tem que esperar dos outros ao seu redor é o respeito deles com relação às suas escolhas, às suas decisões. Mas você tem que aprender a se apoiar. Você não pode depender do apoio de ninguém. Então, hoje, como que você, se você tem, deixa eu ver aqui o que mais eu anotei, né? Então, eu queria muito falar dessa questão da infância e essa questão de conceito de beleza que você absorveu da cultura, tá? Então, se você tem hoje um conceito de beleza na sua cabeça e isso faz com que você se olhe no espelho e fale, não gosto disso que eu vejo, tá tudo bem no sentido de você não se conformar, porque você sabe que você pode mais do que aquilo. Então, por exemplo, para pessoas que estão com obesidade. Será que só porque você tá com obesidade, então agora você deve odiar o seu corpo até você sair da obesidade? Será que odiar o seu corpo ajuda nesse processo? Quando a gente sabe que, por exemplo, esses sentimentos destrutivos, como raiva, ódio, eles ativam muito estresse no nosso corpo. E o que o excesso de estresse faz no seu corpo? Deixa o seu sistema imune baixo. Então, o que você ganha hoje não gostando do seu corpo como ele é? Você não ganha nada, certo? Mesmo que você sabe que você tem que sair da obesidade, né? Porque você está doente, você tem uma doença para tratar. E isso não significa que você não possa se amar e se aceitar durante o processo. Se aceitar não é se conformar. Certo? Porque o que você vai fazer se você não se aceitar agora como você está? Não tem nada que você possa fazer se você não se aceitar. Certo? Você tem que se aceitar, você tem que olhar e falar pra você, ok, eu aceito como eu estou hoje e eu também aceito que eu posso fazer algo a respeito. Então eu não vou me conformar com esta realidade agora, com isso aqui que eu estou, porque eu não estou satisfeito com isso que eu vejo. Mas não significa que eu não possa me aceitar. Não significa que eu não mereça ir na praia, andar de biquíni, independente do corpo que eu estou. Não significa que eu não possa ir pra praia, para homens. Eu vejo homens com camiseta na praia, porque muitas vezes tá com alguma vergonha do corpo. Não significa que eu não possa ir pra praia de sunga e simplesmente curtir a praia, independente do meu peso. Isso é se aceitar. Entende? Se aceitar não é se conformar. Se aceitar é entender que não tem nada que eu vá fazer agora, não existe uma pílula mágica, não existe uma varinha mágica que eu vá fazer agora e que vá eliminar todos esses quilos aqui do meu corpo imediatamente, resolver a minha obesidade imediatamente. Entende? Você vai racionalizando esses pensamentos que não te servem, que simplesmente atrapalham a sua jornada. Então, quando você racionaliza, você fala, ok, se eu racionalizar isso daqui, eu vou melhorar o meu processo de emagrecimento se eu me aceitar ou se eu não me aceitar e continuar me culpando, me punindo e me criticando. Então, acho melhor, se eu me aceitar, eu acredito que eu posso começar a me sentir melhor comigo mesmo, comigo mesma, posso começar a aproveitar a vida melhor, independente do seu peso. Porque você não pode esperar o seu peso ideal para você andar na praia, para você ser feliz, para você fazer as coisas. Então você pode sim aceitar exatamente o seu corpo como você está agora e aceitar e determinar que a sua felicidade ela é influenciada pelo seu peso e pela sua saúde, sim, com certeza, mas ela não é dependente do seu peso e da sua saúde e da sua estética hoje. Isso você pode estabelecer, você não precisa da permissão de ninguém para isso. E você não precisa da permissão de ninguém para se aceitar, ir pra praia e usar as roupas que você gosta, independente do seu corpo. E aí o que você faz nesse processo é não se conformar. Independente se você tem 2 quilos para perder, se aqueles 2 quilos te incomodam, você pode continuar se amando, pode continuar se aceitando, mas você não precisa se conformar com eles. Se aqueles 2 quilos não é a sua preferência estética, se ame, se aceite e não se conforme com aquilo. E a mesma coisa eu digo para você que tem 10 quilos, 15 quilos, 30 quilos, 50 quilos para perder. Você pode, a partir de hoje, decidir que você não é a opinião dos seus pais, você não é a opinião dos seus amigos da escola, você não é a opinião das pessoas que falam qualquer coisa de você. Você não é a opinião da sociedade que impõe uma coisa, muitas vezes, falsa para as pessoas, né? De um conceito de beleza falso para as pessoas.
Então você pode determinar que você não é isso. E a partir de hoje, você vai se aceitar e se amar do jeito que você é. Você vai dar pra você e começar a fazer por você aquilo que você gostaria que os seus pais fizessem, aquilo que você gostaria que os outros fizessem. Se você não aprender a dar pra você aquilo que você gostaria de receber, vai ser muito difícil receber isso dos outros. E se você passar a vida ressentindo os seus pais, o que eles falaram, o que as pessoas falaram pra você na infância, no passado, na adolescência, olha que desperdício de vida. Olha quanto tempo você está perdendo, simplesmente ao invés de investir ali mentalmente em se aceitar e em se amar como você é. Em achar que você merece sim ter o que você gostaria. Então hoje, se você independente, hoje é dia dos namorados aqui no Brasil, né? Então se você tem, independente se você tem um parceiro ou não, tá? Então tem muita gente que tem um parceiro, tem uma parceira, mas não valoriza aquela pessoa ou não se acha bom o suficiente para aquela pessoa, ou tem problemas de autoestima, de libido. Então, hoje você pode simplesmente determinar que o que eu posso fazer diferente para simplesmente me amar e me aceitar como eu sou. E aí, a partir dali, se eu tenho coisas para melhorar, eu não vou ser um conformado, uma conformada com o que eu sei, no fundo, que eu posso melhorar. Eu não vou ser um conformado, uma conformada, sendo que eu sei, sim, que obesidade é uma doença. Eu não vou ficar falando que isso é o normal, que é o bom, que as pessoas devem ser assim. Não. Mas eu posso, sim, me amar e me aceitar do jeito que eu sou, independente da opinião das pessoas. E começar a achar que eu mereço sim as coisas que eu tenho, as pessoas. E quanto melhor você é pra você, quanto mais você melhora esse seu diálogo interno, mais você vai conseguindo expressar isso na sua vida. Então, se você precisa de ajuda, se você precisa buscar ajuda profissional para trabalhar essa questão de autoestima, autoaceitação e etc., busque ajuda. Mas muitas vezes você pode começar simplesmente entendendo que todas esses pensamentos que vêm sobre você, essa autocrítica que você tem do seu corpo, são mentiras, são só pensamentos, são coisas que as pessoas colocaram na sua cabeça. E você simplesmente pode considerá-los mentira. Não aceitar aquilo como verdade pra você. Certo? Então, e aí a gente tem aqui, por fim, né, eu gostaria muito de fechar dizendo que beleza, muitas vezes, gente, é energia. Então, quantas pessoas, às vezes, você já conheceu, que elas nem eram tão bonitas, assim, aquele padrão de beleza estético, vamos dizer assim, que a sociedade fala que é bonito, mas o jeito daquela pessoa, a maneira daquela pessoa andar, a forma daquela pessoa se vestir, se expressar, tem uma beleza, assim, que simplesmente cativa qualquer pessoa. Vocês já conheceram gente assim? Eu já. E aquilo ensina muito. E outras pessoas que até são bonitas, assim, esteticamente, né? Tem ali a beleza estética do que a nossa sociedade considera beleza, mas são pessoas extremamente desagradáveis, desconfortáveis de estar perto. Vocês já conheceram pessoas assim? Então veja que independente da sua aparência estética hoje, você pode sim ser uma pessoa bonita, nos olhos, nos seus olhos e nos olhos de qualquer pessoa. Porque essa beleza muitas vezes ela vem sim de dentro pra fora. No jeito em que você trata as pessoas, no jeito em que você fala com as pessoas. Mas essa beleza muitas vezes essa beleza de dentro pra fora, ela tem que realmente começar dentro de você. Se você hoje julga muito, critica muito você, é muito fácil, as chances são muito grandes de você ser uma pessoa que julga e critica muito os outros, fora. Então toda vez que você se vê julgando e criticando os outros, saiba que você faz o dobro em você. Então por isso que precisa trabalhar muito esse autocrítico e entender que muitas vezes esse autocrítico foi criado, ele foi gerado em você pelo ambiente em que você cresceu, na sua infância, na sua adolescência. Então você aprendeu a ser assim. Então isso foi uma coisa que eu descobri também muito na terapia. Quando você julga muitos outros, eu percebi que eu aprendi isso, copiando, modelando as pessoas com quem eu convivi. E aí, quanto mais eu trabalhei isso, entendi, ok, isso é deles.
não é meu, não precisa ser meu, eu não preciso ser assim e eu não preciso carregar isso pra mim. E aí você vai se tornando menos crítico com você e, consequentemente, com os outros. Certo? Então eu espero que vocês aproveitem o dia de vocês, independente se vocês têm um compromisso, se vocês têm um parceiro, uma parceira, tá? Que vocês aproveitem o dia de vocês, que vocês decidam e determinem que vocês podem sim se amar e se aceitar em qualquer momento, em qualquer situação, no seu aspecto físico, do jeito que você é hoje, independente de quantos quilos você tem pra perder, e que você não precisa se conformar com aquilo que você não gosta. Então, se você tem algo pra melhorar, sim, busque essa melhora. Busque ajuda se você precisar, mas busque essa melhora. Não se conforme com aquilo que você sabe que pode ser melhor. Mas se ame e se aceite, se valorize e se ache merecedor e merecedora, porque você com certeza é. Um ótimo dia pra vocês e até a nossa próxima live. Tchau, tchau!